Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Você tem aí o tema As Duas Estradas. Vou seguir um tema dado por John Stott de A Escolha Inevitável. Diz o texto assim: entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vou ler mais uma vez. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, uma vez mais estamos diante de Ti. Já podemos apresentar em vários atos desse culto os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas orações, as nossas canções. Já ouvimos a Tua palavra que já falou fundo ao nosso coração. Agora te pedimos graça e misericórdia uma vez mais, que vamos ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que Ele quebrante a nossa alma, que Ele reduza o nosso erro, para que possa a Tua glória pairar sobre nós. Dai-nos a Tua bênção, Senhor. Quebranta-nos por meio da Tua palavra, na ação do Espírito Santo do Senhor, para que sejamos a cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus, a quem Ele é o primogênito entre muitos irmãos, conforme diz a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, o tema sugestivo para essa passagem é esse que está ali na projeção: a escolha inevitável. Todos os dias nós temos que fazer escolhas. Nós escolhemos coisas das mais simples às mais complexas. Desde a escolha, como por exemplo, que roupa vou vestir hoje, o que eu vou comer no café da manhã, em circunstâncias que envolvem a nossa vida espiritual, de pequena ou grave relevância, assim nós também fazemos escolhas. E às vezes as nossas escolhas são erradas. Às vezes não aquelas escolhas das quais Deus espera que nós façamos. Assim diz o escritor cristão que John Stott, que nossas escolhas dizem muito quem nós somos. Nós somos não tanto pelo que falamos, mas somos pelo aquilo que decidimos. E entendemos que esse pensamento está em perfeita consonância com a doutrina bíblica exposta pela Igreja Calvinista, que fala que, embora Deus tenha escolhido antes da fundação do mundo homens para se achegarem a Ele por meio de Jesus, todos os homens são morais, todos os homens têm uma responsabilidade moral de querer Deus, de buscar Deus, de ir na direção de Deus, porque Ele será no último dia, caso não a sua decisão não seja por Cristo, no último dia a sua decisão é que colocará Ele no céu ou no inferno. Então isso não está em absolutamente contrário ao pensamento calvinista, mas muito pelo contrário, está em perfeita consonância. Nós somos seres morais responsáveis pelas decisões que tomamos na nossa vida. Vamos entender então um pouquinho a passagem para a gente entender o texto em si. Então, o livro de Mateus foi chamado pelos estudiosos como o mais judaico de todos os evangelhos. Lembra lá, nós falamos sobre isso lá no final do ano, quando falamos sobre o nascimento de Jesus Cristo, que Mateus escreveu endereçando para um povo que era ligado ao judaísmo.
Diz os entendidos que somente Mateus e Hebreus tratam da revelação bíblica no âmbito do entendimento de um judeu. Por isso que ele abre lá o seu evangelho no capítulo 1, verso 1, dizendo que Jesus Cristo é da genealogia de Davi. Esta é a genealogia de Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Aí vem toda a genealogia de Jesus Cristo. Então, entendendo isso, sabemos então que Mateus está escrevendo para um povo que era chamado povo de Deus, para um povo que se achegava a Deus, que fazia os rituais, que esperava inclusive a vinda do Messias. Diz o historiador e teólogo cristão John Stott que os judeus, os rabinos do tempo de Jesus, embora vendo tudo isso, não deram crédito que quem Jesus Cristo era. E por isso que temos no desfecho de Mateus, como os escribas e fariseus, os sacerdotes e o sumo sacerdote, como que eles faziam oposição a Jesus. Então Mateus escreve o Evangelho com o propósito de retratar Jesus Cristo como o rei prometido. E lembra lá, um rei, ele tinha que estabelecer para o seu povo um código de ética e conduta, de como os seus súditos iriam proceder diante do seu reinado. Então por isso que Mateus é o único dos três evangelistas, dos sinóticos, que dá uma abrangência grande ao Sermão do Monte. Lucas fala uma coisa aqui, outra coisa ali, Marcos cita algumas coisas, mas Mateus ele dedica 3 capítulos dos 28 que escreveu, falando somente da ética que o rei, ou a ética do reino de Deus, que é os capítulos 5, os capítulos 6 e os capítulos 7. Então, esse texto desta escolha, não se entende que isso é para uma pessoa que não se chega a Deus, que não se aproxima de Deus, que não senta no banco de uma igreja, que não abre a sua Bíblia, que não assiste um culto a Deus. Essa escolha é feita, é dada para pessoas das quais têm o conhecimento, têm o conteúdo para tomar a decisão. Assim, o evangelista e apóstolo apresenta Jesus como um legislador do reino que é dele, ele é o rei, e que está implantando naquele tempo, continua implantando e implantará até o fim dos nossos dias. Então observe que dos capítulos 5 até o capítulo 7, Jesus expõe o famoso Sermão do Monte, onde expõe para os seus participantes quem são aquelas pessoas que fazem parte do reino, que me pertencem. Então lá a introdução de Mateus capítulo 5, bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados e bem-aventurados. Então ali está tratando de dentro, quem somos por dentro, como reagimos diante das circunstâncias, como esses homens agem, esses que estão dentro do reino de Deus, como eles se relacionam consigo mesmo e como eles se relacionam com Deus, como que eles se relacionam com o próximo. Então o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 até o verso 2 trata dessas 3 temáticas. Quem você é? Como você se relaciona consigo mesmo? Como você se relaciona com o próximo? Como você se relaciona com Deus? Observe que só na oração Jesus Cristo vai dar 2 ensinos nesses 3 capítulos, que é o famoso, a oração do Pai Nosso, no capítulo 6, e aqui do capítulo 7, do verso 7 até o verso 12, ele novamente está tratando da questão da oração, ainda fala do jejum e todos aqueles elementos que fazem parte da conduta cristã do seu relacionamento com Deus. Mas agora, ele chegou num ponto onde os versos 13 até o verso número 27, ele pergunta aos seus ouvintes: o que vocês vão fazer? Que decisão vocês vão tomar? Qual será a sua decisão? Então observe que Jesus nunca poderia fazer esse apelo dos versos 13 e 14 com uma pessoa que não conhecia o que ele tinha falado, que não sabe o conteúdo do reino de Deus, mas muito pelo contrário, é daquelas pessoas que sabem. E observe que agora, nos capítulos, dos versos 13 até o final, Jesus Cristo vai falar das decisões que os homens tomam, de quem esses homens estão seguindo, que fruto esses homens apresentam.
E por fim, ele finaliza lá com os 2 fundamentos, onde ele diz assim: em quem está fundamentada a sua vida? Em ouvir o Evangelho e praticar, ou apenas ouvir? Então, os versos 13 até o verso de número 27 é Jesus Cristo apelando aos seus. Que decisão você vai tomar? Que decisão tomamos nós depois de ouvirmos o Evangelho de Jesus e saber o que ele requer de nós? Então, as palavras de Jesus, elas são significadas assim. Não existe meio termo. Ou você está dentro ou você está fora. Ou você está entrando para o reino ou você está indo para o caminho da perdição. Não tem um meio termo. E na filosofia, não decidir já indica que não escolhemos o caminho pelo qual é nos apontado primeiro. E observe que o apelo de Jesus é entrar pela porta estreita. Então, algumas perguntas são levantadas para a gente entender o texto, então fazendo uma aplicação para nós. As perguntas são: quais são as opções que temos? Não tem 3, tem 2. Quem são os que escolhem a opção A e quem são os que escolhem a opção B? Quais são as consequências imediatas de cada uma das escolhas? E qual é a consequência eterna das escolhas que fazemos em detrimento daquilo que Jesus fala na sua palavra nos capítulos 5, 6 até agora? Então vamos lá. Quais são as 2 opções? As 2 opções que Jesus Cristo nos apresentam é o caminho estreito e o caminho largo. Somente 2 escolhas. Ou optamos pelo caminho largo, ou optamos pelo caminho estreito. Ou é a porta estreita, ou é a porta larga. Diz os estudiosos que Mateus ele apresenta, se você ler lá em Lucas não vai colocar a questão do caminho. Porque a mentalidade, diz os estudiosos, que Mateus coloca de trás para frente. Ele diz assim: o caminho é que vai abrir a porta, não é a porta que abre o caminho. E isso está em consonância lá, por exemplo, com o Salmo de número 1, verso 2. Verso 1, todo o Salmo 1, mas especialmente o verso Salmo 1 e 2. Quando ele diz assim: bem-aventurados são aqueles, ou felizes são aqueles que não se assentam, felizes são aqueles que não andam no caminho dos ímpios. E ele vai dizer no finalzinho do Salmo de número 1, qual é o destino de ambos os grupos. Então os estudiosos ele diz assim que Mateus ele coloca do resultado para a consequência. Então é um caminho apertado que conduz a uma porta apertada. É uma porta larga que conduz para o caminho, um caminho largo que conduz para uma porta larga. Então, o que significa essas 2 opções? O que significa tanto o caminho estreito, que leva à porta estreita, como o caminho largo, que leva à porta? O que significa cada uma delas? Diz os estudiosos que, para você se achegar a Jesus, você tem que renunciar. Para se achegar a Jesus, você tem que se dobrar. Você tem que se curvar. Para se achegar a Jesus, nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que negar, primeiramente, por exemplo, que nós somos pessoas boas. E que por meio de nossa bondade, nós alcançaremos graças diante de Deus. O caminho estreito, diz os estudiosos, o teólogo, essa palavra estreita é a mesma traduzida para a palavra aflição ou tribulação. Angústia. Enquanto que a porta larga, ou o caminho largo, mas com todas essas dificuldades, este caminho estreito de restrições, de onde impomos por meio da palavra limites a nós mesmos, a nossas próprias vontades, ele nos conduz também para uma porta estreita. Mas depois ela se abre para a vida. Para a vida deve ser entendida a vida eterna. O caminho largo é o caminho do pode tudo.
onde todas as coisas são permitidas, onde as pessoas não podem e não devem nem mesmo ser contristados às suas vontades e às suas escolhas, mesmo que essas escolhas estejam erradas, mesmo que as pessoas leiam ali o Sermão do Monte quando Jesus Cristo fala, porque essas pessoas não devem alimentar em seus corações e em suas almas aquele desejo de vingança. E elas dizem assim: mas eu vou escolher ser uma pessoa vingativa? Bateu uma face minha, eu vou dar a outra. Eu sou bom, ruins são as outras pessoas. O caminho largo permite que a pessoa seja como ela quiser. E lembra que Jesus está falando de pessoas que estão dentro de um ambiente religioso. Não há pessoas que têm um desconhecimento de Jesus, mas muito pelo contrário, conhecem Jesus, conhecem a sua vontade, a sua palavra, mas ainda assim trilham um caminho longe dele. Falar de princípios de morais que regulam a vida do homem e a vida da família em nosso dia, sermos perseguidos nas redes sociais. Os cristãos são chamados de ultrapassados, de retrógrados. E muitos, com medo disso, não se posicionam perante aqueles que os ouvem, não se posicionam diante daquilo que legitimamente as Escrituras Sagradas nos diz. E se eu e você fizermos assim, a Bíblia vai dizer que nós somos covardes. E não tivemos a disposição de enfrentar a tribulação por causa do Evangelho. Olha lá o verso 12 do capítulo 5, Jesus vai dizer para os seus que felizes ou bem-aventurados são quando por minha causa, verso de número 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Somos felizes se aquilo que defendemos tem a ver com aquilo que Deus diz em sua palavra. Então não é por causa da nossa turbulência, mas é por causa de Jesus. Então essas são as duas únicas opções: ou pagamos o preço por seguirmos Jesus, ou estamos num caminho estreito que leva a uma porta estreita, mas que é a abertura dela para a eternidade ao lado de Deus. Ou temos montado uma religião tendo a Bíblia na mão, da qual nós aceitamos e permitimos todas as coisas, que abrirá uma porta lá. Não precisa de renúncia, não precisa de sujeição, não precisa de autonegação, mas que o fim é trágico, é perdição. Então essas são as duas únicas opções: ou estamos andando no caminho estreito, pagando preço por sermos discípulos de Jesus, para entrarmos numa porta estreita que abrirá para a eternidade, ou estamos trilhando um caminho largo, tendo a Bíblia nas nossas mãos, que conduzirá-nos para uma porta larga, mas que o fim dela é trágico, é a perdição eterna. Agostinho de Hipona diz que se os homens escolherem no Evangelho somente o que eles querem, eles não são crentes no Evangelho, são crentes em si mesmos, diz Santo Agostinho de Hipona. As duas multidões, são as duas opções e as duas multidões. E diz o teórico John Stott que só há duas multidões, há somente dois tipos de pessoas, e apenas dois, só tem duas opções, dois grupos. E parece que aqueles que estão em maior número escolheram o caminho fácil. Diz o texto que são muitos que se acertam com a porta larga. É o caminho mais fácil, não exige autonegação, não exige renúncia, não precisa nem se identificar com o próprio Jesus. Basta dizer: eu sou apenas um crente por ele. E diz: a porta larga, a escolha natural neste caminho é uma porta, o caminho largo, a escolha
escolhida é também uma porta larga. Já o outro caminho é estreito. Ele parece ser solitário. Muitas vezes o cristão, no ambiente de uma família, de uma sociedade, de uma vizinhança, ele é uma pessoa sozinha. As pessoas que comentam e aquilo que falam não tem nada a ver com aquilo que ele acredita. Não tem nada a ver com a fé. E esse caminho estreito, ele é o caminho da solidão às vezes. E diz assim que poucas pessoas andam por ele. Porque são poucas as pessoas que entram pela porta estreita. Então, duas opções, dois tipos de multidões, dois tipos de gente. Se imaginamos que não somos nenhuma coisa nem outra, nós já somos a porta larga. Nós estamos no caminho da facilidade. Quais são as duas consequências imediatas de cada uma delas? Jesus diz que parece que uma oferece muito prazer. Essa porta larga, esse caminho largo que conduz à porta larga, no primeiro momento, ele oferece que muito prazer. Ele te oferece as alegrias, todas aquelas que a terra pode te dar e pode te comprar. Você não precisa ter restrições. Não precisa se castrar de nenhuma de suas vontades. Libere-se em geral. Então, num primeiro momento, para essa terra é muito bom. O oposto dessa, quem escolheu a porta, o caminho estreito para a porta estreita, é o oposto dessa. E a consequência imediata é a aflição, autonegação, renúncia. Deixaram o belo banquete da semana para um tempo de jejum diante de Deus. Não parece ser nenhuma coisa saudável para alguns. Pegar a sua Bíblia Sagrada e ir para um canto solitário e remoto, na chamada hora silenciosa junto com Deus, parece ser uma coisa tão difícil. Bater um papo com uma pessoa, meia hora você diz assim, fulano nem reparei, mas já passou uma hora. Aí daí nós ajoelhamos para orar e a gente ora, e você pensou assim, olha, já está amanhecendo o dia. Quando você olha para o relógio, passou 90 segundos. Mas aí vem, além de tudo isso, que carregado com a negação de nós mesmos, vem a encarar a sociedade, uma sociedade como nos nossos dias. Uma sociedade que se aborrece de Deus. Uma sociedade onde às vezes até as mais altas cortes do nosso país ignoram Deus, a sua palavra e o seu povo. E vimos isso há poucos dias. É o caminho da aflição. É o caminho que às vezes você está trilhando e você está fazendo aquilo que é correto, mas às vezes você tem que voltar para as escutas e se perguntar, mas Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me diz, por que está tão difícil? Porque diz os entendidos que esse caminho estreito, esse caminho apertado, o sentido dele na língua original é a aflição, é a angústia. Então, no primeiro momento, Jesus está dizendo, vocês vão fazer uma escolha, escolha pelo meu reino, mas não pensem que vai ser fácil. Às vezes o inimigo do homem, ele mora dentro da sua própria casa. Às vezes está entre os seus próprios parentes consanguíneos. Às vezes está entre seus amigos de longa data. E quando ele abre os lábios para fazer uma defesa daquilo que as Escrituras Sagradas diz, que Jesus diz, ele é imediatamente retaliado. Então Jesus não está dizendo para as pessoas que é fácil. O reverendo Hernandes tem uma frase que diz assim: Deus nunca nos disse que seria fácil, mas Ele nos diz assim: a chegada vai valer a pena.
Quais são então as duas consequências eternas? Aqui é que é o central ponto do qual Jesus Cristo quer chegar, para que a nossa decisão seja aquela decisão que Ele aborda os homens: entrai pela porta estreita, andai pelo caminho apertado. É a questão das consequências eternas, ou seja, os dois destinos. Diz Jesus, o da caminho estreito, que leva à porta estreita, se abrirá para a vida eterna. Não quer dizer que o céu é conquistado pelo esforço humano, em hipótese nenhuma. O céu é conquistado para nós por meio do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Mas o grupo que segue Jesus é identificado por Ele no próprio Evangelho também que Ele nos deu. Conduz para a vida, diz Jesus. E aqui deve morar, e aqui está a palavra da qual deve nos levar a tomar todos os dias uma decisão em prol de Jesus e de sua palavra, de seus ensinos. Aqui está a razão pela qual nós devemos constantemente fazer um autoexame das nossas vidas, mas não pelo que achamos, pelo que a palavra diz, para ver se nós estamos identificados com esse povo que está caminhando para a vida. Se estamos caminhando nesse caminho apertado que levará essa porta estreita, que abrirá literalmente para nós o céu. O céu não é conquistado pelo esforço, mas aqueles que estão indo para o céu têm um preço a pagar sobre a face da terra. Mas e aí os homens que tiveram uma religião, talvez tiveram uma Bíblia aberta dentro de sua casa, botada sobre a mesa, recitaram os Salmos, o Salmo 91, recitaram o Salmo 23, que então, sem dúvida são os textos mais conhecidos da Bíblia. Mas esses textos nunca fizeram parte de suas vidas. Não fizeram parte do seu cotidiano. E a decisão que tomaram é em não seguir Jesus, em não abraçar Ele como a única vida da qual o Pai nos deu, em demonstração de seu amor, é por causa das dificuldades. E há uma defesa por aí que não importa qual igreja que a pessoa segue ou qual religião que a pessoa segue. A nossa decisão, a decisão do homem tem que ser sempre por Jesus. E aí então essas pessoas não se policiaram, elas não se autonegaram, elas não se autodisciplinaram, elas não se autoavaliaram com o firme fundamento das Escrituras Sagradas. Entendam bem o que eu estou falando? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós seríamos muito benevolentes conosco mesmo. Mas é pelo Evangelho. E eu e você vamos encontrar muitas vezes na nossa caminhada cristã, e nós vamos fazer uma avaliação baseada nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de Jesus, e nós vamos descobrir que muitas coisas em nós ainda são do velho Adão, como diz Martinho Lutero. Eu pensei que Adão tinha se afogado, o velho homem descendente de Adão tinha se afogado na água do batismo, mas eu descobri que ele ainda está vivo. E aí, essas pessoas chegarão um dia diante de Deus, e o lugar para onde elas vão não é um lugar bom. A Bíblia chama Jesus diz, conduz para a perdição.
E se você fizer um estudo nas Escrituras Sagradas, observe que essas palavras, elas têm semelhança, muito semelhança, inclusive na língua grega, em Hades, mundo dos mortos. A perdição aqui é eterna, assim como a porta estreita, assim como o caminho estreito conduz à porta estreita que dá para a vida eterna. O caminho largo que conduz à porta larga dará para a perdição eterna. E domingo passado eu falei para os irmãos por uma questão lógica. É lógico para todo homem tomar uma decisão por Jesus, seguir a Jesus, trilhar o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje o texto ele vem finalizar aquele pensamento nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Toma uma decisão. Escolha. Escolha não diante daquilo que você quer, mas diante de tudo que eu te mostrei. Para onde você quer ir. E você que já fez a escolha. E talvez a escolha foi não escolher a porta estreita. A palavra de Deus apela ao seu coração. Volte-se para Ele. Volte para esse caminho apertado. Volte para essa porta, esse caminho que conduz a essa porta estreita. Porque ela abrirá para ti a vida eterna. E nós vamos chamar os irmãos do louvor e nós vamos cantar a última canção. Eu creio que esses são dos cânticos que eu tenho conhecido ultimamente, tenho me jubilado mesmo, às vezes fico ouvindo ele sozinho, porque ele nos faz refletir muito. Será que de tudo que temos a nossa alegria está só em Jesus? Eu realmente só tenho em Ti? Se você verdadeiramente que ouve e vê esta palavra, se você tem somente Jesus, a sua escolha hoje deve ser aquela a qual Jesus apela ao seu e ao meu coração. Escolha o caminho estreito que conduz à porta estreita, mas que o final dele será a vida. Volte-se para Cristo. Volte para a sua palavra. E nós que um dia já tomamos essa decisão, examinemos-nos dia a dia, porque nós podemos acostumar com a vida religiosa e chegar em ponto de nossa vida, como o profeta Isaías descobriu um dia, quando ele esteve diante da face da presença de Deus. Ele diz assim: nem eu sabia que eu era assim. E ele disse isso depois que ele contemplou Deus assentado no alto e sublime trono. E ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, e o povo no meio onde eu habito é um povo de puros lábios. É como se ele dissesse assim: vou morrer, porque nem eu tinha compreensão de tudo que eu não era, mas agora eu sei